Meus amigos, Portugal vive os tempos mais difíceis desde a instauração da democracia a 25 de abril de 74. Desemprego, fome, miséria, violência fazem hoje parte do dia-a-dia de muitos portugueses. Todos perdemos poder de compra, qualidade de vida, esperança no futuro e até orgulho na recente história do país. A crise económica colocou milhões no limiar da sobrevivência, mas o seu efeito não se fez sentir apenas nos orçamentos familiares. Em desespero, muitos portugueses adotam comportamentos menos ponderados que jamais teriam, não fosse a situação de aflição em que hoje se encontram. Quebram-se redes de confiança de anos entre concidadãos que partilham o seu dia-a-dia. Viver com os outros tornou-se hoje muito difícil. Também entre empresas o ambiente se deteriorou. Empresários outrora ciosos dos seus compromissos atrasam pagamentos por impossibilidade e contra a sua própria vontade. Os que não recebem não conseguem também pagar, numa cadeia infernal de incumprimento e desconfiança. Onde havia relações sólidas de negócio e amizade, chega agora a suspeita. Dentro das organizações, o respeito mútuo desaparece. É já comum as entidades patronais atrasarem os pagamentos, cortarem salários, suspenderem subsídios. Muitos dirigentes já nem sequer conseguem dar justificações aos seus próprios funcionários. Estes já não sabem se e quando recebem aquilo a que têm direito. Esta praxis instala-se progressivamente, justificada pelo comportamento do próprio Estado, que reduz vencimentos e pensões, desrespeitando todos os compromissos. Inevitavelmente, muitos patrões na atividade privada seguem o exemplo do Estado. Com mais horas de trabalho, menos dias de descanso, desmotivados e exaustos, os trabalhadores desesperam para conseguirem cumprir as suas obrigações. Com a crise, adveio a degradação ética nos negócios, acabou a moral nas empresas, diminuiu o respeito pelos trabalhadores. Mas também a vida familiar se corrompe. Com o aumento do desemprego e das dificuldades económicas, amplificam-se todos os conflitos. Cresce assustadoramente a violência doméstica. A inatividade gera vícios, o alcoolismo aumenta, o consumo de droga recrudesce. Os comportamentos pessoais, familiares e sociais adulteram-se. O ambiente empresarial é hoje em Portugal depressivo. A cadeia de confiança entre os cidadãos está a romper, as famílias desintegram-se, a rede social nacional deslaçou. A crise económica mundial terá vindo a agudizar esta situação, mas não é a crise económica mundial que está na sua origem. Na gênese da difícil situação em que nos encontramos hoje está a falta de uma verdadeira política, a política com letra maiúscula, a tal atividade nobre que deveria concorrer para o bem-estar de todos, para a melhoria da nossa qualidade de vida, para o nosso desenvolvimento económico e social. Só que esta política não existe em Portugal. Temos, no seu lugar, politiquice, a política de letra pequena, como mesquinho e egoísta, é o exercício pela maioria dos titulares de cargos políticos no Portugal das últimas décadas. Temos, assim, um regime democrático que, ao fim de 41 anos de vida, está completamente agonizante. A Assembleia da República, sede da democracia, abastardou-se completamente. Os governantes mentem todos os dias e, enquanto isto, o povo tem sede de uma justiça que nunca chega. Ao Parlamento português está atribuída a função constitucional de legislar. Criar leis a pensar no povo, no interesse dos portugueses, para melhorar o funcionamento do país, para ajudar ao seu desenvolvimento. Mas os deputados, os nossos deputados, entretêm-se apenas a fazer negócios. Várias dezenas acumulam a função parlamentar com a de administrador, diretor ou consultor de grupos económicos que beneficiam de muitos favores do Estado. Os restantes pactuam com toda esta promiscuidade. A Assembleia também não fiscaliza, como lhe competiria, a atividade governativa. O governo esse está sem rumo.
as medidas mais relevantes deste Executivo são contrárias ao que Passos Coelho havia prometido em campanha, rompem o compromisso assumido com o eleitorado. Passos Coelho mentiu-nos e é, afinal, um mero seguidor das políticas de José Sócrates. Reduz pensões e salários, fustiga cidadãos e empresas com mais impostos. Continua a beneficiar os bancos, aos quais garante elevada remuneração pela dívida pública e fundos para recapitalização. Mantém todos os privilégios dos especuladores imobiliários, nomeadamente isenções fiscais ao nível do imposto municipal sobre imóveis. Garante taxas de rentabilidade desobscenas, verdadeiramente obscenas, nas parcerias público-privadas rodoviárias. Entretanto, o sistema judicial apenas sobrevive, sempre sob suspeita de que os poderosos e ricos têm recursos para aceder a privilégios vedados ao cidadão comum. Não goza de independência necessária do Poder Executivo porque dele depende para ter meios que falham constantemente. Por isso também, a Justiça se revela hoje incapaz de combater a corrupção que sequestrou todo o regime. Aliás, a grande parte da legislação é exatamente elaborada por forma a favorecer a corrupção, pondo a política e a administração ao seu serviço. O problema chegou ao nível mais profundo do regime. O exercício da política está pelas ruas da amargura. Periga a democracia porque este regime constitucional já não funciona verdadeiramente. E não porque a Constituição seja má, ou porque seja sequer necessária uma nova, mas apenas porque falta cumprir a Constituição que temos. Sendo o representante máximo do sistema, o Presidente da República não tem exercido, contudo, as suas verdadeiras funções presidenciais. Em meu entender, só uma intervenção da Presidência da República, porque o seu nível de penetração é transversal, pode e vai desencadear esse processo de regeneração. É essencialmente por estas razões, que entendi candidatar-me às eleições presidenciais de 2016. A minha candidatura tem como objetivos combater a corrupção que destrói o regime, pugnar pelos princípios constitucionais que vêm sendo violados, defender a transparência nas contas públicas e travar um combate feroz contra a mentira reinante na política. A luta contra a corrupção será o primeiro dos combates. Foi a corrupção que nos trouxe a crise e a pobreza. O próximo Presidente da República tem de verdadeiramente liderar uma estratégia global de combate ao fenómeno de forma transversal, envolvendo os poderes legislativo, executivo, o judicial e verdadeiramente toda a sociedade. Terá de ser impedida, de uma vez por todas, a promiscuidade que transformou o Parlamento numa central de negócios, com os deputados a usarem o seu cargo em benefício dos grupos económicos que lhes garantem tensas tão generosas. As leis mais importantes não poderão, como agora, ser elaboradas nas grandes sociedades de advogados em função de todos os interesses instalados. A justiça tem de ser dotada finalmente de meios e deve começar também finalmente a recuperar os bens que nos têm sido retirados pela via da corrupção. Em casos tão graves como os do BPN, em casos tão graves e de tal dimensão como os do BPN e do BES e outros, de uma vez por todas, o Estado tem de confiscar as fortunas dos responsáveis. A corrupção é marca do regime,
a sua maior consequência tem sido a depreciação das contas públicas. A corrupção representa, assim, a causa maior dos problemas do orçamento e, indiretamente, a razão maior dos nossos males. Surge da mais absoluta promiscuidade entre negócio e política. Verdadeiramente hoje já nem sequer se distingue entre política e negócios. A corrupção é, no nosso país, um fenómeno crónico já. Reveste características deveras preocupantes. A primeira característica é que a corrupção em Portugal desenvolve-se à vista de todos. É feita às claras, de forma impune e ostensiva. Os casos de corrupção sucedem-se e são conhecidos. Desvio de dinheiros do Fundo Social Europeu para a formação, prejuízos na Expo 98, gastos desmesurados e injustificados no Euro 2004, a que se tem somado os escândalos no mundo da finança, do BPP ao BPN, ao BES também. A lista de negócios perdulários celebrados pelos governos é também interminável. Desde a Ponte Vasco da Gama, que Cavaco Silva ofereceu de mão beijada à Lusofonte, às atuais privatizações da eletricidade e da recolha de lixos, conduzida por Passos Coelho, passando pelas ruinosas parcerias público-privadas de José Sócrates. Uma outra característica deste fenómeno da corrupção é que os casos são reiterados e cada um destes escândalos fica muito, muito caro ao povo português. Cada um dos escândalos, cada novo caso, depaupera as contas públicas em vários milhares de milhões de euros. Mas a faceta verdadeiramente mais preocupante do fenómeno da corrupção em Portugal, hoje em 2015, é que esta é sistémica, entrou já no ADN e apropriou-se do próprio regime. Os mecanismos que capturam parte significativa dos nossos recursos orçamentais, provenientes, recorde-se, dos impostos de todos nós, são desenvolvidos pelos grupos económicos e pelas sociedades de advogados ao seu serviço, mas também por uma horda de políticos servis e tendo por cúmplices os altos cargos da administração pública. A política transformou-se, ela própria, numa mega central de negócios. São por demais conhecidos os exemplos da promiscuidade que contamina definitivamente a democracia, degrada de dia para dia. Ex-ministros das obras públicas tornaram-se administradores de empresas de obras públicas. Outros são hoje presidentes de bancos. Muitos dos que têm dirigido os destinos do país estão hoje a contas com a justiça. O regime constitucional está, sim, profundamente doente. Mas estará esta doença associada a defeitos congénitos do regime, da própria Constituição? Como já disse, entendo que não. O problema não está na Constituição, mas justamente no facto de que ela não tem vindo a ser cumprida. Os exemplos de desrespeito pela Constituição da República Portuguesa sucedem-se. Desde logo, ao nível do funcionamento geral do regime. O seu artigo 111 estabelece a separação e interdependência de poderes. Mas o poder legislativo foi capturado, como já aludi, pelas grandes sociedades de advogados que legislam sempre em função dos interesses dos grupos económicos para quem trabalham. O poder legislativo foi, assim, desviado do Parlamento para as mãos de causídicos privados através de uma praxis antidemocrática. Como aconteceu isto nas últimas décadas? No início de cada legislatura, os partidos com maioria na Assembleia da República transferem competências de produção legislativa para o Governo, em particular nas matérias de maior relevância económica, nas obras públicas, no ordenamento do território, no urbanismo, no ambiente, na contratação pública e outras. O que já de si seria muito mau, porque configura uma submissão do poder legislativo ao poder executivo. Mas o caso é pior. É muito pior, porque mesmo esta transferência é fictícia. O que acontece de facto é que logo de seguida o Governo encomenda a elaboração das principais leis às sociedades de jurisconsultos. Estas constituem-se assim hoje como o principal legislador, tecendo a malha legislativa em função dos interesses dos grupos económicos a que estão vinculados. Estas sociedades acabam por assumir, por este mecanismo perverso, a incumbência de produzir a mais importante legislação nacional.
são contratadas pelos diversos governos a troco de honorários milionários e produzem leis de qualidade. Infelizmente, por norma, os diplomas que daí emanam padecem sempre de 3 defeitos. Em primeiro lugar, são leis com imensas regras para que ninguém as perceba. São muitas as exceções para beneficiar os amigos. E, finalmente, a legislação confere um ilimitado poder discricionário a quem a aplica, o que constitui, isto mesmo, a fonte de toda a corrupção. Como as leis são imperceptíveis, estas sociedades jurisconsultos que as produzem obtêm aqui também em paralelo um filão interminável de rendimento. Emitem pareceres para as mais diversas entidades a explicar os erros e omissões que eles próprios introduziram nas próprias leis. E voltam a ganhar milhões. E, finalmente, conhecedoras de todo o processo, ainda podem ir aos grupos privados mais poderosos vender os métodos de ultrapassar a lei através dos alçapões que elas próprias introduziram na legislação. As maiores sociedades de advogados do país, verdadeiras irmandades, constituem hoje o símbolo maior da mega central de negócios em que se transformou a política nacional. Estas sociedades adquiriram uma dimensão e um poder tal que se transformaram em autênticos ministérios sombra. É dos seus escritórios que saem os políticos mais influentes, parlamentares, ministros e até comentadores televisivos, e é no seu seio que se produz a legislação mais importante e de maior relevância económica. Por isto mesmo, estas sociedades têm estado sempre sobre-representadas através dos seus membros, em todos os governos e em todos os parlamentos. Ganham os grandes negócios, perde a democracia, perdemos todos nós. O Poder Judicial, por sua vez, e ainda no que tem a ver com a concepção constitucional, não tem sido autónomo. Está refém do Executivo, que lhe tem sonegado os meios financeiros que garantem uma missão atuante e independente. E estando, de facto, sob tutela do Executivo, não é verdadeiramente independente. Não dispõe de independência organizacional nem de autonomia financeira. De um modo geral, o Executivo não faculta recursos, limitando a ação dos procuradores. Muitos tribunais são desconfortáveis, não há verbas para deslocações e o Ministério da Justiça foi, aliás, o único responsável pelos constrangimentos da vida judiciária por via da ruptura da plataforma Sítios, já que é o Ministério da Justiça, o Executivo, que gera a plataforma tanto na arquitetura do sistema como na gestão dos próprios processos. Finalmente, o papel central do Poder Executivo. Os governos têm tido mais a preocupação de assegurar privilégios aos grupos económicos do regime através de privatizações, parcerias público-privadas ou até vantagens fiscais, do que em zelar pelo interesse público e pelo bem-estar dos portugueses que o elegeram. Outro desrespeito da Constituição encontra-se na arquitetura fiscal, que constitui até uma das formas mais perversas de violação da nossa lei base. O seu artigo 104 determina que a tributação do património deve contribuir para a igualdade entre os cidadãos. Mas uma família que possua um T2 paga mais imposto municipal sobre imóveis do que um promotor imobiliário que, detendo centenas de propriedades em nome de um fundo de investimento imobiliário, beneficia de isenções desse mesmo IMI. O mesmíssimo artigo estabelece a oneração de consumos de luxo. Mas quem hoje tenha tomado o seu pequeno almoço num hotel 5 estrelas pagou IVA a 6%, enquanto quem tomou num café da rua pagou IVA a 23%. A nível do exercício da própria política, as violações constitucionais são permanentes. O artigo 155 da Constituição estabelece, vejam só, que os deputados exercem livremente o seu mandato. E, no entanto, a disciplina de voto imposta pelos partidos
transforma os grupos de parlamentares da maioria em claques do governo que tudo aprovam de forma acrítica, enquanto os da oposição são correias de transmissão das suas direções partidárias. Até o próprio sistema eleitoral tem falhas de constitucionalidade que urge resolver. O artigo 288 da Constituição impõe a representação proporcional e, contudo, nas últimas eleições legislativas, o rácio entre eleitores e deputados eleitos no Bloco de Esquerda é 36.115 votos por deputado, enquanto no PSD este valor é 19.992 votos. Ou seja, os deputados do PSD foram eleitos com praticamente metade dos votos dos deputados do Bloco de Esquerda. A Constituição tem, pois, que ser revitalizada. O que será só agora possível com um Presidente da República que faça cumprir o que é hoje o mais esquecido, o mais desrespeitado de todos os artigos, o 108. O poder político pertence ao povo e é exercido nos termos da Constituição. Só assim, com o maior respeito da Constituição, se pode devolver o poder político ao povo. O Presidente da República terá também de promover a transparência da vida pública e, por isso, esta é uma das minhas prioridades. Os cidadãos têm direito a conhecer de forma acessível a estrutura de custos do Estado. Têm direito a saber, de modo fácil e compreensível a todos, para onde vai o dinheiro dos seus impostos e quem são os maiores fornecedores do Estado. Em nome da transparência, o Presidente deve ainda vetar o pagamento, pela via do Orçamento de Estado, de todas as despesas ilegais, nomeadamente as das parcerias público-privadas, cujas rendas constam de anexos confidenciais. O Orçamento de Estado em execução, de 2015, aliás, à semelhança de todos os anteriores, é um documento absolutamente opaco e incompreensível para a maioria dos cidadãos. Mas o pouco que se percebe é verdadeiramente trágico. O orçamento garante, como aos seus anteriores, negócios milionários às empresas do regime, a banca e os construtores, e vem introduzir ainda mais alterações a um sistema fiscal hipercomplexo e em constante mudança. Uma das maiores despesas será, em 2015, com juros da dívida pública, quase 8 mil milhões, que consomem 60% de coleta do IRS. O Estado está a gastar em juros mais do que gasta com todo o sistema de educação, o que é absolutamente incompreensível. Esta situação, que é aliás crónica, provoca uma sangria nas finanças públicas que urge estancar de uma vez por todas. E, como é hábito, são beneficiados no orçamento os detentores das parcerias público-privadas. Para eles está prevista uma dotação superior a 2 mil milhões para garantir aos concessionários privados rentabilidades obscenas da ordem dos 20 e muito por cento. Encontram-se ainda aspectos bizarros neste orçamento que um Presidente jamais poderia promulgar, como a assunção pelo Estado de responsabilidades contingentes de 3,5 mil milhões no novo banco. Há também dotações no Fundo de Resolução Bancário de 300 milhões que supostamente deveriam ter sido assumidos pela banca. E temos ainda funções diversas não especificadas de 540 milhões, que é mais ou menos uma espécie de saco azul legalizado, etc. Toda esta informação que aqui falei escapa naturalmente ao cidadão que desconhece e tem desconhecido o uso que é feito dos seus impostos. Dispondo hoje de meios acessíveis e de uma ligação mais imediata aos portugueses, a Presidência deve pugnar e deve mesmo promover diretamente um conhecimento aprofundado da estrutura do Estado e a transparência total dos dinheiros públicos. Finalmente, temos uma política onde a mentira tem sido a marca recorrente. Os candidatos tudo prometem em campanha
e, uma vez no poder, esquecem os seus compromissos eleitorais. Passos Coelho, quando candidato nas últimas eleições, prometeu-nos o céu, mas remeteu-nos ao inferno. Em campanha, recordar-se-ão, tinha garantido que jamais aumentaria impostos. Afiançou também que não seria necessário baixar salários, pensões e reformas, ou sequer retirar subsídios. O equilíbrio das contas públicas far-se-ia com a redução das gorduras dos setores intermediários do Estado, a diminuição das rendas das parcerias público-privadas e, a longo prazo, com uma profunda reforma da administração. Ao fim de pouco mais de um ano de mandato do atual Governo, logo se concluiu que Passos Coelho aplicou medidas precisamente opostas àquelas que tinha prometido. Mentiu-nos numa atitude, aliás, em que foi acompanhado pelo seu parceiro de coligação. O CDS defendia a diminuição da carga fiscal até chegar ao Governo e se tornar o maior cúmplice do seu agravamento. O antecessor de Passos Coelho, José Sócrates, fez exatamente o mesmo. Prometendo não aumentar impostos, não tardou em fazê-lo quando subiu ao poder. Mais um mentiroso. Da mesma forma, Durão Barroso, que os antecedeu, tinha anunciado na sua campanha 2002 um choque fiscal com uma brutal redução de impostos. Mal tomou posse, a primeira medida que fez foi aumentar impostos. O comportamento de dirigentes que deliberadamente enganam o povo em campanha não é de todo admissível em democracia. A democracia só é verdadeiramente autêntica quando se contrapõe nas eleições projetos alternativos. Os eleitos devem sentir-se obrigados a honrar e implementar o programa vencedor. Não há qualquer desculpa para não cumprir, nem sequer o desconhecimento da realidade concreta. Quem se candidata a lugares desta dimensão e desta importância não pode revelar tamanha incompetência. Com estas práticas de mentira reiterada, desacredita-se todo o sistema democrático. Os deputados votam leis contrárias ao programa que se vincularam em campanha, violando assim a lealdade que devem aos seus eleitores. Os partidos do poder transformaram assim os processos eleitorais, que deveriam servir para o debate de ideias e confronto de projetos políticos, em círculos de sedução em que acaba por ganhar quem é mais eficaz em enganar os cidadãos. As eleições transformaram-se assim em concursos mais ou menos para a escolha do melhor mentiroso. E o troféu em jogo neste concurso é a chefia do Governo. O Presidente da República, na defesa do povo que o eleger, não poderá pactuar com estes atos demagógicos e populistas de quem tudo promete e nada cumpre. Sendo eu Presidente, um Primeiro-Ministro que faça o contrário do que anunciou, violando o seu compromisso eleitoral com o povo, de mim só pode esperar uma única atitude. Obviamente, de mim. Só assim, aliás, o Presidente da República estará a respeitar a lei fundamental. Quando um Primeiro-Ministro viola o seu contrato eleitoral, está a desrespeitar o regular funcionamento das instituições democráticas. Nesta circunstância, o Presidente, nos termos do artigo 195 da Constituição, tem de demitir imediatamente o Governo. Meus amigos, iniciamos hoje aqui, no Piolho, num local emblemático e de grande tradição republicana, e em conjunto, uma longa caminhada. Entendo que em campanha e pré-campanha, a nossa obrigação será de dizer com clareza ao que vimos e quais são as nossas ideias. É essa a obrigação de um candidato. Dizer como pretende exercer o cargo a que se candidata e, sendo eleito,
cumprir o contrato eleitoral que acabou de celebrar com o povo que o elegeu. É esta, para mim, a essência da democracia. Por isso mesmo, desde já, peço a todos aqueles que se candidatem à Presidência da República que digam também com clareza ao que vem, se vem e ao que vem, e que abandonem de uma vez por todas o taticismo político e apresentem com toda a clareza as suas próprias propostas. Será, pois, o primeiro objetivo desta candidatura o de manter, de hoje em que aqui partimos, até ao dia da própria eleição, completamente intactos os princípios e os valores com os quais hoje nos candidatamos. O segundo objetivo é, naturalmente, o de divulgarmos em permanência, a partir da manhã, a nossa mensagem. É doravante nossa obrigação percorrer Portugal de leste a leste, de norte a sul, também no estrangeiro junto às comunidades imigrantes, divulgando as nossas ideias, as nossas linhas programáticas, o nosso programa. Nesta campanha, a relação entre o cidadão candidato e o cidadão eleitor terá como marcas a autenticidade, a proximidade nos contactos e o apelo à participação de todos e a todos os níveis. O objetivo eleitoral será o de conseguir o maior número de votos possíveis, trabalhar cada dia para que o número de potenciais eleitores seja sempre crescente. Essa jornada que hoje iniciamos. A Presidência da República é, naturalmente, o objetivo. Um objetivo muito difícil de atingir, mas note-se, não impossível. E muita atenção. Ser Presidente da República não constitui um objetivo em si mesmo, nem muito menos um prémio. O exercício da Presidência só faz sentido se for um meio para levar a cabo as medidas urgentes de que o país precisa. Só faz sentido se submeter ao primordial dos objetivos, enunciados no seu discurso de tomada de posse por Manuel da Arriaga, primeiro Presidente eleito em Portugal. E cito: eliminar todos os privilégios que, sendo mantidos à custa da depressão e ofensa dos nossos semelhantes, são, para mim, malditos. Se eleito Presidente, o meu compromisso, aqui o afirmo hoje, será, diariamente, o de defender os direitos dos cidadãos e combater todos os privilégios das castas. Falo-ei em cada dia de mandato.